Então, né, pessoal, agora eu vou falar sobre o terceiro e último relacionamento. Eu tinha já 3 anos e pouco que estava solteira. Tinha determinado que eu não queria me relacionar sério com ninguém mais tão cedo. E eu fiquei na minha, vivendo a minha vida, trabalhando muito, né? Até que num dos eventos que eu fiz, que eu faço evento, né? Trabalho na área de segurança. Até que nesse dia, eu no meu posto de serviço, na portaria de um evento, passou por mim uma pessoa, né? E eu barrei essa pessoa que estava passando no lugar errado. E essa pessoa também estava trabalhando no evento, só que eu não conhecia essa pessoa. E aí ele começou a conversar e depois desse dia pra frente a gente começou a conversar. E a gente foi conversando e tal. E aí ele começou a fazer evento junto comigo, eu junto com ele. E quase todos os eventos que tava tendo a gente tava junto. Mas aí eu sofri um acidente de moto bem pertinho da casa dele. E esse acidente foi um acidente muito feio. Mas eu não fiquei desacordada, eu fiquei consciente o tempo inteiro. E o bombeiro pegou e falou: você tem que ligar pra alguém vir buscar sua moto, porque os documentos tá certinho. Senão a gente vai ter que acionar o guincho, vai ficar caro, você vai ter que pagar o pátio. Então, se você tiver alguém habilitado que possa vir aqui buscar sua moto e levar, fica mais em conta pra você. E eu tava indo pro serviço de manhã. Isso foi numa terça-feira, eu acho, de manhã. E eu pensei lá cheio de dor, toda quebrada, toda machucada lá, deitada no asfalto. Primeira pessoa que veio na minha cabeça foi essa pessoa, né? E ele morava perto, né? E ele trabalhava 12x36. Eu falei: liga pra fulano. Falei o nome dele e falei a senha do meu celular. O bombeiro ligou pra ele, pra ver se ele tava de folga e podia ir lá buscar minha moto, porque a casa dele era perto e ia levar minha moto pra lá empurrando, porque ela não tava nem funcionando mais. Estragou muita coisa. Aí o corpo de bombeiro ligou pra ele, deu nem 2 minutos, ele já tava lá. Desesperado, preocupado. E depois desse dia pra frente, ele nunca mais saiu de perto de mim. Todo dia ele ia lá na medicina, porque eu fiquei internada, eu tive que operar, né? Porque deu fratura exposta e tudo mais. Todo dia ele ia lá. Todo dia. Nem que seja uma vez. Tinha vez que ele ia 1 ou 2 vezes no mesmo dia. E ele conhece as pessoas que trabalham nas portarias. Ele conseguia entrar fora dos horários de visita, né? Aí ele levava coisa pra me comer, ia lá me ver, conversar fiado e tudo. E foi se aproximando, né? Aí eu recebi alta, eu tinha que ficar fazendo troca de curativo todos os dias na UAI. E eu não tava conseguindo dirigir, porque eu tava toda machucada. Aí ele ia todo dia de manhã, ele ia lá, me ajudava. Levava eu pro UAI, fazer curativo, levava de volta. Me ajudava em casa. E aí isso foi aproximando a gente mais. E o cuidado dele comigo, aquele zelo todo, aquele carinho, aquela dedicação, foi me conquistando. E ele sempre foi uma pessoa muito gente boa, né? Entre todos os que eu já tive, não importa beleza física, não importa condição financeira, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, mas entre todos ele foi o que eu mais me identifiquei, que me entendia. Quando a gente estava junto, a gente sempre teve uma química, assim, como eu vou saber te explicar? Era algo assim, uma conexão muito verdadeira, muito forte. Eu já passei por alguns relacionamentos duradouros ou passageiros, que, tipo, você às vezes tem que ficar falando várias e várias vezes a mesma coisa, até a pessoa entender, até a pessoa compreender ou aceitar. Às vezes ela entende, mas não aceita. Às vezes coisas tão simples, coisas tão fáceis de resolver, tão fácil de entender. Às vezes alguns homens têm uma dificuldade tão grande de te compreender.
E eu e essa pessoa, né, desse terceiro relacionamento, a gente tinha uma conexão muito grande, muito forte. Eu tava pensando uma coisa e ele tava pensando a mesma coisa. A gente fazia planos sem conversar um com o outro e, tipo assim, de fazer as coisas junto. E nossos planos batiam como se a gente tivesse programado, como se a nossa cabeça funcionasse igual. Era uma conexão muito grande, isso era muito bom. Né, tipo assim, eu não precisava. Quando eu ia abrir a boca para falar, ele falava junto comigo, parecendo que ele tava lendo a minha mente, e a mesma coisa era eu com ele, parecia que eu lia a mente dele. Era uma coisa assim, nossa, sem explicação, sabe? As coisas fluíam e acontecia naturalmente. Por mais que a gente tinha nossos problemas, por mais que a gente tinha as nossas desavenças por questão assim, não era nem eu e ele. Entre eu e ele a gente resolvia muito bem, né, os problemas. Mas é questão de, por exemplo, família dele, amigos dele, que não me aceitava, não gostava de mim, igual, por exemplo, os meus amigos, a minha família, aceitar e gostar dele. Por quê? Porque nós dois por mais que a gente se parece muito, a gente tem uma diferença muito grande. Que é a seguinte, ele quando vê algo errado, quando vê alguma injustiça acontecer, quando vê pessoa falsa fazendo coisas ruins, quando vê, por exemplo, pessoas inocentes sendo prejudicadas por pilantragem dos outros, ele tem facilidade de conviver com gente assim, tudo cobra, tudo gente falsa, tudo gente pilantra, gente que tem prazer em prejudicar os outros. E isso não afetava ele, ele vivia normal perto dessas pessoas, e ficava na dele, não falava nada, e eu nunca consegui ser assim, né? Se eu tiver que falar a verdade, eu falo na cara de quem for, não importa de perder a amizade, não importa se a pessoa vai ficar com raiva, se a pessoa tá fazendo pilantragem, tá fazendo sacanagem, tá sendo desonesta, tá prejudicando gente inocente, eu entro no meio mesmo se não for comigo, né? Eu sou uma pessoa assim, esse tipo de gente não desce na minha garganta. E esse meu jeito de ser assim, as pessoas do lado dele acabou não gostando de mim. Mas isso entre eu e ele nunca foi motivo da gente brigar, ou da gente se afastar, ou da gente deixar de gostar um do outro por conta disso, né? A gente simplesmente resolvia os problemas e pronto, vida que segue. E a gente era muito feliz junto. E nossos filhos davam muito certo, né? Os filhos dele gostavam muito de mim, dava muito certo comigo, com a minha família, né? A minha filha até hoje gosta muito dele, né? Então, assim, a gente tinha uma vida e uma conectividade, um dia a dia muito bom, né? Aí a gente resolveu assumir, namorar sério e tentar, né? Ver se dava certo. E aí a gente namorou mais ou menos 4 anos. E foi assim, eu vivi com ele o que eu não vivi 14 anos casado, né? Muita coisa boa, a gente dava muito certo junto, trabalhar junto, fazia tudo junto, nossos filhos junto, tudo dava certo junto. Minha família gostava dele, né? A gente fazia os eventos junto, a gente viajava junto. Então, assim, nós tínhamos uma cumplicidade muito grande. Ele era uma pessoa muito boa para me ouvir. Na época minha de afundada mesmo, essa fase horrível de depressão, ele pegou uma parte dessa fase e ele me entendia muito, ele me fazia bem, né? Porque uma pessoa quando tá dessa forma, ela se sente muito importante, se sente muito amada, muito querida, do lado de pessoas que deixam você pra cima, do lado de pessoas que te entendem, que não te julgam, que não te apontam, não te discrimina, não te virar as costas. Então isso foi muito bom. Ele me fazia muito bem, né? E só que chegou uma fase que eu descobri que infelizmente ele tinha um defeito muito grande de ser sem vergonha, galinha, ficar botando chifre. E eu descobri alguns chifres que ele fez, né? Alguma sacanagem, pilantragem. E aí eu peguei e a primeira vez, nossa, me abalou demais, fiquei muito ruim, muito péssima, né? A gente já tem um problema de depressão, já tá passando por uma luta e ainda passa por isso, uma pessoa que eu confiava tanto,
que eu achei que ia ser diferente, que não ia fazer isso. Uma pessoa que me dava o ombro para chorar todo dia e via minha luta, meu sofrimento, né? Poderia ter me poupado de mais esse sofrimento, mas escolheu me trair, né? Só que aí eu pensei, né? Ficou 2 meses afastada, eu pensando. Aí eu já fazia tratamento psicológico. Aí eu pensei, a primeira traição, que foi meu primeiro marido, eu não perdoei. E eu queria ter a experiência de como é perdoar. Se vale a pena, se compensa. Para me ter as duas experiências, minhas experiências, não pelo que os outros falam. E eu resolvi perdoar. Ele chorou, falou que não ia fazer mais, arrependeu, né? E nós começamos a tentar de novo. Mas infelizmente, depois que um espelho é quebrado, mesmo se você colar perfeitamente cada caquinho, cada pedacinho, toda vez que você olhar naquele espelho, você vai ver as rachaduras, você vai ver os sinais, e você vai lembrar que aquele espelho já foi quebrado. E você vai ficar com muito cuidado com esse espelho para não quebrar ele de novo, tá? A sensibilidade é muito grande. Quebrar uma confiança, uma aliança, um elo que nós dois tinha, que era muito forte, foi algo que me abalou muito, sabe? Então, a minha vida sempre foi assim. Quando eu penso que eu tava recuperando, que eu tava ficando bem, vinha alguma coisa e desabava a minha cabeça. E eu ficava ruim de novo. Aí eu entrava em crise de novo. E aí eu voltava a ficar péssima de novo, né? Tudo pra mim não tinha graça, tudo pra mim não tinha valor. Eu me sentindo a pior mulher possível, a autoestima lá embaixo, né? E eu só me sentindo derrotada. Por mais que nós dois davam muito certo e a gente tentou de novo, nunca mais foi a mesma coisa, nunca mais, né? E aí aconteceu dele pisar na bola de novo. E eu falei que eu não ia perdoar de novo, porque ele falou que nunca mais ia fazer e fez. Hoje ele fala que ele tá arrependido, que deveria nunca ter feito isso, que foi um vacilo e tal, mas infelizmente, né, é o espelho quebrado. Aí ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha vida. E são essas experiências assim, dessa forma que eu tenho de relacionamento, né? E aí a gente às vezes começa a se fechar pro mundo, se fechar para as pessoas, se fechar para as oportunidades e não ver mais alegria e brilho nas coisas. A gente começa a ficar desmotivada, a gente começa a perder o ânimo, a vontade de viver, de sair, de fazer as coisas. Mas eu quero falar para vocês, quando vocês investem em vocês, quando a gente para de focar a nossa felicidade nas pessoas ou nas coisas, quando a gente aprende que a gente é autossuficiente, que a gente tem autocontrole emocional, autocontrole das nossas atitudes, que a gente é bem resolvida, né? Não só financeiramente, não só materialmente, mas emocionalmente. Quando a gente descobre o nosso potencial, descobre quem somos e que nós temos valores e que nós somos importantes, e a gente mesmo se valoriza, quando tudo isso acontece, e a gente aprende isso no dia a dia, fazendo a terapia, fazendo o tratamento, lendo muito, investindo em si mesmo, convencendo a si próprio que você tem valor e que você não merece só isso, que você merece muito mais, nem que demore. Mas você não tem pressa para ser feliz, porque é melhor você esperar com paciência o seu momento e fazer as coisas da forma certa, do que ficar metendo o pé pelas mãos, fazendo as coisas tudo errado, com as pessoas erradas, de forma errada. Não cuida do seu coração, não cuida do seu emocional, e depois vai sofrer e sofrer muito, né? Então a gente precisa desse tempo, da gente se conhecer, da gente se dominar e a gente fazer as coisas com calma, planejado, sem pressa.
A gente não precisa de outra pessoa para ser feliz. A gente pode ser feliz com a gente mesmo, com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa profissão, com a nossa vida, com o nosso ministério, nossa vida com Deus, né? Com os amigos, com a família, com o nosso trabalho, com tudo. Não deposite a sua felicidade em uma pessoa, num parceiro, numa parceira, porque relacionamentos são, às vezes, muito instáveis, são momentos, são muito frágeis. Hoje em dia, confiar nas pessoas está muito difícil. Então, você não pode depositar a sua felicidade nas pessoas, porque se ela trair você de alguma forma, você vai ficar arrasada. Então, quando você não coloca a sua felicidade na mão dos outros, não coloca a sua vida em domínio dos outros, quando você não cria expectativas demais sobre os outros, você passa a viver um dia após o outro com uma paz tremenda dentro de você, a sua mente, o seu coração, sua alma, o seu dia a dia, até o seu respirar muda. Você tem que aprender que você tem que depender apenas de Deus, mais nada, mais ninguém. E com isso você vai se livrar de medicamentos, você vai se livrar da depressão, você vai se livrar da tristeza, da dor. E você vai aprender a ser feliz, você e você mesmo, nas pequenas e mais simples coisas da vida. E depois vai ser tudo só alegria, porque você não criou expectativa nas coisas, não criou expectativa em ninguém, então você não vai ser frustrado. Quando você cria muita expectativa sobre alguém, você acaba sendo frustrado, uma hora ou outra, porque somos seres humanos, somos falhos. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, foi o que eu falei, né, sobre relacionamento. Não se feche para as novas oportunidades, para as novas felicidades, porque nem todo mundo é igual, né? Não é porque um fez você sofrer que o outro vai fazer, mas se policie, vigie seu coração, observe os sinais. Se você vê que é uma pessoa que não vai te fazer feliz, você cai fora. Não dá asa à cobra não, né? Bota pra correr e vai ser feliz.